Entrevista. Cerca de 3% da população tem fibromialgia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 3% da população do país tem fibromialgia. Aquelas pessoas que são diagnosticadas com a doença sentem dores intensas em várias partes do corpo, o que acaba provocando fadiga, distúrbios do sono e episódios depressivos. Além disso, ela pode vir acompanhada de um cansaço muito grande, comprometendo a vitalidade do paciente. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Dr. Lúcio, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo novamente. Bom dia, Sandro, bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola. Muito pertinente esse tema fibromialgia, não é, Dr. Lúcio Mauro? É muito comum hoje em dia, né, a doença fibromialgia, né? Exato. Síndrome. Então, essa seria a minha primeira pergunta. É doença, é síndrome ou toda síndrome é um tipo de doença? Porque, pelo que eu percebi, tem até esse debate, né? Se é doença, se é síndrome, se são a mesma coisa. Como é que o senhor pode explicar isso, Lúcio Mauro? A gente chama de síndrome, é o conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença, né? Então, o que é a fibromialgia? Fibromialgia é uma síndrome dolorosa, mas muito comum, bem mais comum nas mulheres do que nos homens, que acomete aí as mulheres dos 20 aos 45, 50 anos de idade, né? Não que em outra faixa etária não tenha, não se possa diagnosticar, mas é mais comum nessa idade. É uma dor não inflamatória que acomete vários locais do corpo, por alterações musculares e das fibras do corpo, né? Muscular, ligamentar, neurológica, né? Tem muito a ver com a parte emocional, tá? Então a pessoa às vezes tem depressão, ansiedade, insônia, e começa a desenvolver essas dores sem ter um porquê dessa dor, né? E então a pessoa não fez exercício, aliás, a pessoa que tem a fibromialgia, ela é meio resistente ao exercício, porque ela não consegue fazer pela dor, não fez exercício, não bateu, não se esforçou em nada e começa a apresentar essas dores, né? Tá, agora quando se fala em é uma contração muscular, isso? A pessoa, de repente, ela pode estar triste, o organismo reage de determinada maneira. Como que poderia ser essa associação entre o estado mental da pessoa mais ou e a menos fibromialgia? Assim, é uma maneira como o teu cérebro interpreta uma certa ocasião que você vive, né? Uma certa situação, na verdade, desculpa, uma certa situação que você vive, o cérebro ele interpreta aquilo como nocivo e causa dor no seu corpo. Então tem a ver com a parte psicológica, a parte emocional. Então a pessoa às vezes está bem, não tem dor, né? E de repente passa por um motivo, passa por uma situação, aquilo é o gatilho para iniciar a dor, né? Então, muitas vezes um trauma de infância, muitas vezes uma ansiedade, uma preocupação, isso acarreta no quê? A pessoa fica muito ansiosa, libera muita adrenalina no corpo, não consegue dormir direito, ou se dorme, acorda cansado, que é a fadiga, né? O sono não reparador. Então, ela se caracteriza por essas situações, tá? E muitas vezes, como eu disse aqui, não tem muito a ver com a parte física, né? Tem a ver com a parte mais emocional. E acontece da pessoa, digamos, não ter nada fisicamente e sentir essas dores? Acontece. Essa é a característica da fibromialgia. A fibromialgia, o diagnóstico dela é por exclusão. O que é isso? Então a pessoa aparece com dor e você tem que fazer os exames
dos prováveis diagnósticos. Por exemplo, um reumatismo no sangue, vamos dizer assim, uma artrite, o que mais? Uma dor muscular por excesso de peso que pegou. Então você fazendo os exames, exame físico, postura, laboratorial, de imagem, e esses exames na fibromialgia vêm todos normais, tá? Então, você começa o diagnóstico, logicamente, com a conversa com o paciente. Se você percebe se o paciente é muito ansioso, se tem algum componente emocional, e você fecha o diagnóstico quando o paciente traz os exames para você, e os exames estão normais. Não existe um exame, nem de sangue, nem qualquer um outro, que faça o diagnóstico de fibromialgia. O diagnóstico é clínico, é com conversa do paciente e de exclusão. Você exclui esses outros que eu falei, então o diagnóstico fica como fibromialgia, tá? E sabe-se hoje em dia muito pouco dessa doença. Por quê? Porque é uma doença nova, tá? É de pouco tempo para cá que vem se estudando muito. E como eu disse, tem a ver com como o cérebro nosso interpreta uma certa situação. E o cérebro do ser humano, ele varia muito, né? Depende muito de como as características de onde as pessoas foram criadas, né? Existe toda a formação da personalidade, a própria família onde cresceu, né? Tem uma teoria que fala que a fibromialgia é até hereditária, mas não se sabe o gene, não se sabe nada ainda, né? Então ela é um pouco desconhecida ainda nesse sentido. E acontece do médico ortopedista diagnosticar a fibromialgia e mandar o paciente procurar um psicólogo, por exemplo? Então, o tratamento da fibromialgia, ele é multidisciplinar. Um profissional só não vai tratar a fibromialgia, tá? Ele tem que fazer um acompanhamento com o ortopedista para reabilitação musculoesquelética. Ele tem que passar com o reumatologista para afastar reumatismo, tá? E também para dar algumas medicações. Ele tem que passar com um psicólogo e muitas vezes com um psiquiatra para tratar essa parte emocional, né? Só o psicólogo muitas vezes não consegue tratar. Que precisa de remédio, então. Medicação, né? Para depressão, para ansiedade. O que mais? Um educador físico, porque a atividade física é fundamental para o tratamento da fibromialgia. Apesar do paciente ser resistente, tem que quebrar esse ciclo, tá? Ele fazer alguma atividade dentro da possibilidade de cada um, mas tem que fazer alguma atividade física para poder liberar as serotoninas, enfim, as substâncias no organismo que lhe dê prazer. E isso é liberado de maneira natural, mas tem que ter o exercício para isso, tá? Tanto que algumas medicações tentam imitar isso, mimetizar isso, né? Que são os antidepressivos e tal. Mas não consegue fazer de maneira, né, eficaz, muitas vezes, né? Então, o tratamento é atividade física, psicoterapia, medicamentos antidepressivos, né? Para agir em neurotransmissor, anticonvulsivantes para desacelerar o cérebro. Por quê? Porque hoje em dia a ansiedade ela é causada por vários motivos, tá? Como ortopedista eu vou falar aqui para o pessoal entender. Dentre eles, hoje em dia o mundo está muito acelerado. Então você aperta um botão no computador e tudo acontece, não se resolve, mas acontece. Só que com o nosso cérebro, no nosso dia a dia não é assim. Muitos problemas não se resolvem assim de uma hora para outra. Então, mas o nosso cérebro, por a gente estar num mundo assim, acha que tem que se resolver dessa maneira. Então a gente tem uma aceleração do nosso pensamento, o que causa ansiedade, tá? Com distúrbios dos neurotransmissores, insônia, e isso traz as patologias. Então, os anticonvulsivantes, eles agem, para o pessoal entender, desacelerando o cérebro um pouco, tentando dar uma acalmada, que é a gabapentina, pregabalina, que a gente usa hoje em dia. É o nome das drogas, né?
Anti-inflamatório, apesar de ser usado, ele não tem uma comprovação assim científica, porque a fibromialgia não é uma doença inflamatória. Ela é uma doença dolorosa, não inflamatória. É uma doença que causa lesão neurológica, mas não inflamatória. Então, os analgésicos de ação central, tramal, codeína, são mais indicados. Mas usa-se sim anti-inflamatórios que resolvem na prática. Muitos pacientes tomam e resolvem. E os relaxantes musculares, para tirar aquela tensão, melhorar o sono. Então, são medicações que são usadas hoje em dia para fibromialgia. Agora, Dr. Lúcio Mauro, você falou alguma coisa sobre os profissionais, não é? Que precisam cuidar do paciente. Carol, melhor não ter fibromialgia, viu? Com certeza. Sim. Porque, olha, é uma equipe aí e realmente a pessoa precisa investir muito, não é? Então, é melhor... Já diziam antigamente, não é, Lúcio, que mente sã, corpo são. Exatamente. É isso aí. É mais ou menos por aí. O nosso corpo ele está diretamente ligado aos nossos pensamentos, né? Se você tem um pensamento negativo, isso é uma característica de muitos pacientes com fibromialgia. Pensamentos negativos de pessimismo, isso vai acarretar nas suas atitudes, que vai transformar o seu dia num dia ruim e em dor. Né? Transmitido tudo ao seu corpo. Não tem como não ser diferente. Até às vezes o estômago da gente sofre, né? A gente tem às vezes hérnia, né, Lúcio? Já é uma outra história, mas tem tudo a ver com isso, né? Gastrites, por exemplo, dores, não características de fibromialgia, mas, por exemplo, dor cervical, né, que é no pescoço, porque você está carregando aquele peso nas suas costas que se transforma em dor, porque você carregou muito peso nas costas, um peso, vamos dizer assim, de preocupações. Ah, tá, agora você carregou um peso, mas não um peso de saco de cimento, ou saco de alguma coisa que pesa 50 quilos, mas muito mais que isso. Às vezes você carregou um peso de problemas familiares, né? E aí você começa com aquela dor no pescoço, você não sabe de onde que veio. Tensão, né? Tensão nervosa, entendeu? Isso aí é o que é. Vamos dizer assim, é um psicossomático, mas existe uma contratura muscular ali, existe uma dor. Quer dizer que existe, não é psicológica a dor existe, mas por um problema de preocupação. Né? Você acha, Lúcio, que, por exemplo, quando a gente está preocupado, o músculo contrai, o nervo contrai, é isso? Sim, com certeza. O nervo contrai, você não consegue relaxar, você não consegue dormir, você não consegue comer direito, ou você come demais para tentar aliviar a tensão, a ansiedade. Cada um reage de uma maneira. Doce, né? Tem gente que vai no doce, chocolate, para ter um prazer. Tentar ter prazer com a comida. Aí vem a obesidade, aí começa a doer o joelho. Então é uma cadeia, é um ciclo, né? Tem que ser quebrado. E o exercício já seria fundamental nisso, porque daria esse prazer, não é? Perfeitamente. Libera substâncias, dá o prazer e a pessoa consegue lidar mais com a situação. Agora, Lúcio, você falou também com relação ao passar por um profissional especialista em reumatismo. Sim. Se a pessoa tem reumatismo, ela não tem fibromialgia. Uma coisa exclui a outra? Ou não. A fibromialgia é um tipo de reumatismo? Não. O que é o reumatismo, assim, para as pessoas entenderem? A doença reumática, geralmente, elas são caracterizadas por anticorpos, né? O próprio organismo ataca o seu próprio organismo, né? Produz anticorpo contra si mesmo, né? O lúpus, a artrite reumatoide, enfim, essas doenças são doenças que o seu organismo produz anticorpo contra você mesmo. Por que isso acontece? Não se sabe exatamente. Uma das linhas de pensamento, de estudo, é o próprio fato da pessoa se autoflagelar por algum motivo, né? Ela quer se punir por alguma coisa. Então, tem tudo a ver com a parte psicológica, com a parte dos pensamentos que a gente falou aqui agora há pouco. Então, o reumatologista entra também para afastar ou para fazer um diagnóstico junto com o ortopedista, né? Para
para poder dar uma melhor qualidade de vida ao paciente. Agora, no preâmbulo dessa reportagem aqui, dessa entrevista, Lúcio Mauro, nós anunciamos, não é? Vou até pegar aqui a fonte. A Sociedade Brasileira de Reumatologia indica que cerca de 3% da população do país tem fibromialgia. Isso de cada 100 pessoas, 3 tem. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, então assim, são realmente aí... É um dado alarmante. Exatamente, muita né? gente, né? Exatamente, são pelo menos aí 6 milhões de brasileiros ou até mais com a doença. O que você sente lá no consultório, no dia a dia, Lúcio? As pessoas realmente estão procurando tratamento? É uma doença, isso é importante falar, que ela não tem, vamos dizer assim, cura, né? Ela tem controle, né? O controle é feito com medicamento, psicoterapia, atividade física, tudo que a gente falou. E muitas vezes a pessoa abandona o tratamento e a doença vem mais forte, a dor volta muito mais forte. E isso acaba acarretando o quê? Um impacto socioeconômico no país, na sociedade. Por quê? Porque a pessoa não consegue trabalhar. Além dela não conseguir trabalhar, ela vai ter que gastar, como você falou aí, vai ter que procurar ortopedista, reumatologista, fazer exame tudo de novo. Aí a depressão aumenta. Fazer uma dose de ataque do medicamento, e o medicamento é caro e não tem na rede pública com a situação que está o país. Enfim, é um caos, né? O impacto socioeconômico dessas doenças são importantes, deve-se dar uma ênfase, né? Nesse aspecto que a gente está falando. Mas as pessoas, o que eu sinto hoje em dia das pessoas? Elas nos procuram, começam um tratamento, e é um tratamento que a gente na primeira ou na segunda consulta com o paciente, a gente não consegue achar a medicação certa. Por quê? Porque são medicações que agem no cérebro, no sistema nervoso. Dá tontura, o paciente não adere ao tratamento, não para com o remédio por conta. Eu não sabia que era para continuar tomando, mas também não veio perguntar, entendeu? Então, tem que fazer um acompanhamento, não é simplesmente lá, pegou um remédio, melhorou da dor e vai embora, entendeu? Então, tem que voltar. A gente tem que adequar aquela medicação, trocar, ou aumentar a dose, ou diminuir, orientar que aquela medicação pode causar efeitos colaterais, que é normal, que vai passar depois de algum tempo, tem que esperar o organismo se adaptar. Então o que acontece? Eu sinto em todas as patologias, doenças que a gente trata hoje em dia, que o paciente não dá uma continuidade no tratamento, e depois descompensa, aí volta já com assim, muito mal, né? Vamos dizer assim, já volta. Ele tem uma regressão, dificuldade, né? de reequilibrar esse paciente novamente. Agora, por que tem mais mulheres com fibromialgia do que homens? Porque a mulher é mais estressada que o homem, né? Tá vendo? Mais preocupada, né? Tá vendo? Não pode ficar gritando em casa não, viu, Carol? Então... A mulher é mais responsável que o homem, então isso traz para ela muita responsabilidade, muita preocupação. Então ela, por exemplo, a mãe, a avó, ela é aquele alicerce ali né? Eles que aguentam muita coisa dentro da casa. Principalmente filho, né, Lúcio? Sim, exatamente. E tem uns maridos aí também que, pelo amor de Deus. Então, aí é que tá, né? E o homem, como eu disse, como a mulher é mais responsável, acaba que o homem é menos responsável ou mais irresponsável. Então isso vamos dizer assim, a mulher não relaxa, a mulher não fica tensa toda hora. Isso acaba causando mais fibromialgia na mulher. Esse caso da fibromialgia mais nas mulheres seria por um caso hormonal também? Porque a maioria tem esse quadro no período da menopausa, né? Sim, tem tudo a ver. A mulher, ela passa por períodos mensais diferentes, né? Dependendo de quanto que está a taxa de hormônio dela naquele período. Então, como há uma alteração muito grande na fase pré-menstrual, né? E na fase menstrual, acaba aparecendo os sintomas
mais neste período. Tem tudo a ver, sim. Dr. Lúcio Mauro Trevisan, médico ortopedista, falando sobre fibromialgia no Jornal da Cidade, edição desta sexta-feira, dia 22. Lúcio Mauro, o ideal então é não brincar, tendo sintomas, procurar um profissional aí, procurar ajuda e sempre dar uma ênfase especial à boa qualidade de vida, não apenas na parte de exercício que você citou, mas na parte de uma boa alimentação. É um pacote de ações, não é, Lúcio? Sim. O que acontece? A boa alimentação faz bem para o organismo, né? Lógico, né? Isso é óbvio. Por exemplo, muito açúcar, muito sal, isso acaba deixando o nosso cérebro viciado, tá? Então, quando você come aquele chocolate, o teu cérebro adora aquilo lá, porque é glicose e tal. Só que essa glicose ela não vai durar muito tempo circulando no teu organismo, ela vai acabar rápido, né? Ela vai ser armazenada. Então os níveis de glicemia vão baixar e o cérebro vai querer o quê? Mais. E aí a pessoa vai dar mais glicose para o cérebro, só que com isso vai armazenar mais, vai vir a obesidade. O sal a mesma coisa. Então isso vai prejudicar a tua saúde. Então a alimentação é importante no tratamento desse tipo de doença, né? Que é a fibromialgia. A Elizabeth, lá do Campestrinho, nosso ouvinte, ela está falando que tem fibromialgia, uma dor terrível, ela chega a chorar de dor, viu, Lúcio Mauro? Então, Elizabeth, procura o Lúcio lá que vai ser que nem tirar com a mão, viu? Faremos o possível, com certeza. Ô, Lúcio, estamos empenhados nisso. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade, dizer que foi muito proveitosa mais uma vez, e eu mesmo conhecia a fibromialgia só pelo nome, né? Achava, não imaginava que fosse uma doença tão psicossomática que fala? Sim, tem um componente importantíssimo psicossomático. Né, que tem a ver com o sentimento, com o pensamento e etc. Então, assim, fiquei muito feliz com esse aprendizado e queria, né, agradecer a sua participação. Obrigado por nos trazer essas informações, viu, Lúcio? Sandro, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, né, dos ouvintes, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, que eu gosto muito de vir aqui tirar a dúvida aí da população, que eu acho que isso é proveniente, né? As pessoas com informação, elas enxergam as coisas de maneira diferente, né? Não é um diz que me diz, que é digamos assim, um profissional falando, né? Não querendo dizer, mas assim, a gente estuda para isso, né? Exato. Para informar as pessoas. E obrigado por compartilhar conosco, viu, Lúcio? Jornal da Cidade.